irmãos, abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. Os irmãos estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Quem está me ouvindo bem, me dá um joinha aí. Só para a gente poder entrar na palavra no momento que os irmãos estejam aí ouvindo bem a gente. Amém. Está escrito assim. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Posso entregar tudo? Ou só uma parte hoje? Quem quer que eu entregue tudo aqui, o mistério nesta noite? Diga amém aí. Ou você quer só uma parte? Palavra de Deus poderosa, a qual fala que Jesus aqui ordenou, né? Ele ordenou aos discípulos, perdão, irmãos, estou com a tosse alérgica. Ordenou aos discípulos que entrassem num barco para ir para o outro lado. Outros textos vão dizer, nos outros evangelhos, para Cafarnaum. E esse texto vai ser após Jesus multiplicar pães, um culto bem cansativo, qual Jesus ensinou, fez um milagre na multiplicação dos pães. E Jesus pede para os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado. E despedia a multidão. Jesus dava tchau para eles, cumprimentava, estava indo embora. Porque Jesus estava indo para o monte para orar sozinho, para orar à parte, né? E já era tarde, e Jesus esteve ali só. A Bíblia vai dizer que ele ordenou, alguns textos vai dizer insistiu. Houve uma pequena discussão entre eles, porque eles não queriam entrar no barco sem Jesus estar com eles no barco. Porque da última vez que atravessaram o mar para o outro lado, enfrentaram uma grande tempestade, pensando que ia morrer com Jesus do barco. Na cabeça dele estava assim: se Jesus não vem, imagina o que vai acontecer essa hora da noite, atravessando esse mar. Mas Jesus ordenou, Jesus insistiu para que eles fossem. Eles entraram no barco para ir para o outro lado. E conforme eles foram avançando nessa trajetória de ir para o outro lado, as ondas começaram a ficar muito fortes, porque o vento estava contrário a eles.
Ele estava enfrentando um vento contrário, um vento terrível. Ali na Galileia era comum esse tipo de tempestade no Mar da Galileia, porque é um lugar de depressão, um lugar mais baixo e de muitas montanhas. Então acontecia fortes ventos e o encontro das águas quentes com as águas frias causava fortes tempestades. Por isso que este mar, que na verdade é um lago, leva o nome de mar, por causa dessas tempestades que ocorriam, principalmente à noite. E eles estavam enfrentando uma grande tempestade. E Jesus não estava ali com eles, Jesus foi orar no monte. A Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, a quarta vigília aproximadamente é entre 3 e 6 da manhã. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. 6 da tarde às 9 da manhã, 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília. 9 da noite à meia-noite, segunda vigília. Meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília. Então já era madrugada. E o vento estava muito forte. E alguns outros evangelhos vai dizer que Jesus, vendo que eles estavam com muita dificuldade na navegação, Jesus foi ter com eles. Aqui eu já quero abrir um parênteses para as nossas vidas. Nós estamos, eu quero fazer uma tipologia, nós estamos no meio do mar da vida. Tentando chegar do outro lado. Tentando alcançar os nossos sonhos, os objetivos. Aquilo que Deus colocou para fazer em nossas vidas, em nossos corações. Nós estamos no barco da vida para alcançar a eternidade. E neste trajeto entre um lado para o outro, existe um caminho a percorrer. E este caminho é um caminho de dificuldades, um caminho de luta, um caminho muito difícil que nós temos que enfrentar. O período que nós vivemos hoje é um período de muita dificuldade. E nós estamos como esses discípulos de Jesus. Estamos dentro de um barco, no meio do mar. Com o vento contrário, tentando nos afastar do propósito, do objetivo que Deus colocou em nosso coração. Jesus falou para eles para ir para outra banda. Havia uma promessa. Quem falou para eles ir para outra banda foi Jesus. Havia uma promessa sobre a vida deles. Porém, no meio do percurso, esta tempestade estava tentando tirá-los do propósito a qual Jesus os chamou. E nós, nesta vida, não podemos aceitar viver um dia fora do propósito de Deus para nós. Fora dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Não importa o ambiente em qual estamos inseridos. Não importa a circunstância que estamos enfrentando. Não podemos nos acovardar. Temos que enfrentar as dificuldades e viver todos os dias da nossa vida para buscar o propósito de Deus para nós. Quando nós olhamos a vida de José, José passou 13 anos para alcançar a promessa. Esse é o podcast Mano a Mano. E muitas vezes, quando nós olhamos para a vida de José, nós não percebemos que ele não ficou um dia sequer vivendo fora do propósito. Ele entendeu que era necessário, independente se ele era escravo.
independente se ele era prisioneiro, se ele estava em uma terra estranha, ele tinha em seu coração: eu preciso viver dentro do propósito. Esses dias eu vi uma frase muito importante, interessante, do bispo Samuel Ferreira, que ele dizia: a oportunidade não bate na porta do covarde. E o covarde, ele vai amedrontar, ele vai desistir, ele vai parar, mas o corajoso não, ele vai em frente. Ele vai enfrentar, ele vai fazer o que ninguém fez. Porque ele sabe que tem um propósito para ele alcançar. Ele sabe que ele tem que viver debaixo do propósito de Deus para alcançar aquilo que Deus tem para ele. Você pode estar no barco, no meio de uma tempestade, pensando que Jesus não está te vendo, que Jesus não está te ouvindo, que Jesus não está com você. Mas eu vim nesta live te falar como profeta de Deus para a tua vida. Jesus está te vendo. Jesus está te ouvindo. E Jesus está com você. Oh, glória! Nesta batalha você não está sozinho. Nesta guerra você não está sozinho. Nessa navegação para o outro lado você não está sozinho. Porque Jesus está com você. E quando Jesus viu a quarta vigília, a noite estava se findando. Já estava chegando ao amanhecer. Jesus vai ao encontro deles. Eu lembro do que o salmista nos escreve dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro pode durar, é uma dúvida, não é uma certeza, pode. Ou seja, talvez dure uma noite. Possa ser que dure menos. Talvez. Mas há uma certeza nesse versículo. A alegria vem ao amanhecer. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida hoje. A tua noite está se findando. Já está na quarta vigília. O amanhecer está chegando. O sol da justiça vai brilhar. A luz do Espírito Santo vai vir ao teu encontro. Porque a noite está se findando e vai chegar os dias do sorriso. Os dias de alegria, os dias de conquistas, a qual você não vai mais viver contando as experiências dos outros, o testemunho das outras pessoas, mas você vai contar o seu testemunho. Você vai contar a tua vitória. Você vai contar o que Deus fez na tua vida. E hoje aquilo que é lágrimas, que é prantos, vai se tornar em sorriso, em colheita de vitória, de bênção para a tua vida. Oh, glória! Jesus vem caminhando. E o que é mais interessante, Jesus vem andando pelo mar. Jesus vem pelo mar, caminhando. Olha que coisa linda, meus irmãos. Ele vem caminhando pelo mar, andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas ao encontro dos discípulos que estão navegando de um lado para o outro. E eles se assustaram quando viram Jesus. Quando eles viram Jesus, eles se assustaram e começaram a gritar, dizendo: é um fantasma. Estavam com medo. E o mais impressionante, só tinha homem no barco. E estavam gritando com medo, é um fantasma. Isso ia contra os princípios e os ensinamentos judaicos a qual cria a ressurreição. Havia alguns que acreditavam que pessoas que morriam no mar
Seus espíritos ficavam ali perambulando pelos oceanos. Então, quando eles veem Jesus andando sobre as águas ao encontro deles, eles sentem medo e ficam assustados, dizendo: é um fantasma. Porque eles esperavam que Jesus fosse encontrar eles em outro barco, que Jesus viesse do modo comum, do modo normal, aquilo que a razão humana explica. Mas eu vim lhe dizer uma coisa: os milagres não vêm da maneira que o ser humano explica. Milagre é inexplicável. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Jesus vem da maneira que nós menos esperamos. Da onde nós não esperamos vem a provisão divina. A mão de Deus se estende para nos abençoar. E quando eles olham aquilo e começam a gritar assustados, vem a voz de Deus dizendo para eles: tem bom ânimo. Olha o que Jesus está dizendo para nós desta noite. Tem bom ânimo. Sou eu. Não temais. Aqui nós podemos comparar lá em Êxodo, quando Deus olha para Moisés e diz: diga para ele que o eu sou te enviou. Ele está dizendo: não te assombres, não tenha medo. Sou eu. Não deixa que o medo tire a sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque o medo atrapalha de nós compreendermos, a entender a voz de Deus. O medo muitas vezes não nos permite entender que Deus está falando conosco, está nos dando uma direção. E Jesus veio dizer para nós: tem bom ânimo e não temais. Sou eu. Se anime. Não tenhas medo. Deus vai mudar o quadro da tua vida. Aí Pedro grita e diz: se és tu, manda-me ter contigo também por cima das águas. Olha que ousadia. Vamos partir do pressuposto que estavam os 12 discípulos, que nós bem sabemos que Jesus tinha 70 condiscípulos. Vamos partir do pressuposto que tinha os 12 discípulos aqui, neste barco. Mas só um teve a ousadia e a coragem de dizer: se és tu, deixa eu ir ter contigo. Só um entendeu que ele precisava fazer algo que ninguém fez para viver o que ele nunca viveu. Sabe o que Jesus disse? Vem. E a Bíblia vai dizer que Pedro desce do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Andar sobre as águas significa: Jesus está dizendo para nós: estou no controle da situação. E a partir do momento que você está andando comigo, tenha calma. Nós vamos andar sobre a crise. Nós vamos andar sobre a dificuldade. Nós vamos andar sobre a enfermidade. A vitória já é nossa. Nós estamos andando sobre as águas. Oh, glória! Pedro viveu extraordinário. Israel passou em mar seco. Deus abriu o mar. Israel bebeu água que saía da rocha. Mas só Pedro andou sobre as águas. Porque Pedro acreditou na palavra que era Jesus. Se é tu, deixa eu ir ter contigo aí. Deixa eu andar também sobre as águas. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o extraordinário de Deus. E Pedro andou sobre as águas. Andou pouco, mas andou. Quem aqui andou sobre as águas? Nenhum de nós. Mas Pedro pode dizer: eu andei sobre as águas. Porque ele creu na palavra. Ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. E chamou para viver algo extraordinário. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, nós temos que orar como nunca oramos antes.
Temos que meditar na palavra de Deus como nunca meditamos antes. Temos que amar as pessoas como nunca amamos antes. Temos que amar a nossa esposa, as mulheres, o seu esposo, como nunca amou antes. Tem que conversar com seus filhos como nunca conversou antes. Tem que estudar como nunca estudou antes. Para quê? Para que venha viver o extraordinário. Porque a oportunidade não vai bater na porta do covarde, mas vai bater na porta daquele que insiste, daquele que luta, daquele que persiste, daquele que acredita. E nós vemos aqui que Pedro só andou sobre as águas porque acreditou. Pedro só andou sobre as águas com Jesus porque ele creu, porque ele teve coragem e ousadia. A oportunidade bateu na porta e Pedro não desperdiçou. A oportunidade muitas vezes só bate uma vez na nossa porta. Não perca as oportunidades que Deus tem te dado. Pegue as oportunidades e viva o extraordinário de Deus para a tua vida. A Bíblia também vai dizer aqui que logo veio um vento. Pedro ficou com medo e por um minuto ele oscilou na fé. Ele começou a afundar. Quando nós paramos de olhar para Jesus, esquecemos do propósito, nós começamos a afundar. Mas ao começar a afundar, Pedro foi inteligente. Por quê? Ele olha para Jesus e diz: salva-me, Senhor. E a poderosa mão de Deus se estendeu para levantar Pedro e colocar Pedro no barco de novo. No caminhar da vida, você vai viver o extraordinário, vai viver o milagre. Mas em algum momento você pode também oscilar na fé. Mas o fato de você oscilar na fé não pode definir que você irá fracassar. Lembre-se, do momento que você oscilar na fé, entender e pensar que as coisas não vão dar certo, que você vai falir, que você vai quebrar, que o seu ministério acabou, olhe para Jesus e pede socorro. Porque a poderosa mão de Deus vai estar estendida para te abençoar. E o texto vai dizer que quando subiram no barco, Jesus fez o quê? Acalmou a tempestade. Oh glória! Eu vim te dizer nesta noite, nesta madrugada, viva o extraordinário, mas é necessário fazer o que ninguém fez. Ninguém teve coragem daquele barco de pedir para andar sobre as águas, somente Pedro. E você? Vai perder a oportunidade que Deus tem te dado? Porque você está com medo? Vai perder a oportunidade que Deus tem te dado? Você está pensando que é um fantasma? Não. Abrace as oportunidades que Deus te dá. Abrace elas. Porque ela pode bater na tua porta apenas uma vez. É forte isso aqui. E é no momento da aflição, que o vento está contrário, que a oportunidade bate na porta. Quanto maior a luta, quanto maior a tempestade, maior é o lugar que Deus quer te colocar. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Gostaria de tocar